Olá pessoal, na aula passada nós falamos sobre o modelo OSI e hoje nós vamos falar agora um pouco sobre o modelo TCP/IP. O desenvolvimento do TCP/IP é anterior ao do modelo OSI, então podemos resumir os dois modelos como o modelo OSI sendo um modelo teórico e a pilha TCP/IP como um modelo prático, como já havíamos falado também anteriormente. O TCP/IP foi desenvolvido para atender às necessidades de conexão entre os vários projetos de rede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e se tornou o padrão da internet. Então, hoje, quando nós falamos TCP/IP, obviamente nós estamos falando da internet, pois a internet que nós conhecemos hoje nada mais é do que uma rede que surgiu para os testes de experimento do protocolo TCP/IP. Bom, o TCP/IP, obviamente, por ser o protocolo da internet, ele é o protocolo mais usado no mundo. Logo, se o seu sistema operacional, se o seu equipamento não for capaz de falar o protocolo TCP/IP, obviamente, ele não vai estar na internet e com certeza estará fadado ao fracasso. Então, se repara que quando a gente fala o protocolo TCP/IP, na verdade, nós estamos nos referindo a uma pilha de protocolos, né, que estão contidos no TCP/IP, e o próprio nome, na verdade, ele já é uma composição de dois protocolos e são, de fato, os protocolos mais importantes da pilha. Então, você tem o protocolo de transporte TCP, né, que é relativo à camada 4 do modelo OSI, que é a camada de transporte, e nós temos o protocolo IP, que é um protocolo relativo à camada de rede do modelo OSI, a camada 3. Né? Então, basicamente, hoje, qualquer sistema operacional que você venha a utilizar, ele inevitavelmente vai dar suporte ao TCP/IP. Né? Então, nós temos os sistemas Windows da Microsoft, que desde a época do Windows 95, ele já tinha o TCP/IP como protocolo de rede padrão. Né? Nós temos o NetWare da Novell, e temos os outros sistemas operacionais, como por exemplo também o Linux, que todos eles dão suporte ao TCP/IP nativamente. Né? Então você não vai ter nenhum tipo de problema de incompatibilidade caso você precise usar o TCP/IP. Inclusive, hoje em dia você não precisa nem instalar mais, pois esse protocolo já vem instalado. É diferente de muitos e muitos anos atrás, onde quando você precisava colocar sua rede para falar TCP/IP, você era obrigado, né, a instalar o TCP/IP. Bom, além de ser de arquitetura aberta, o TCP/IP é roteável, pois ele foi desenvolvido pensando em redes de grande porte e de longa distância, onde podem existir vários caminhos para o dado atingir o computador de destino, como a internet, por exemplo. Então, pessoal, nós temos aqui um grande benefício do TCP/IP, que é o fato dele ser um protocolo de arquitetura aberta, ou seja, você não precisa pagar nada para usar o TCP/IP, não existe patente para o TCP/IP, ele é um protocolo de origem open source, né? E aí você vai conseguir utilizar ele no seu sistema operacional sem ter que ficar pagando nada. Né? E isso também traz ao TCP/IP uma característica bem interessante. Ele é, em geral, moldado para ser usado de forma bem específica, de acordo com o sistema operacional que você está usando. Então, por exemplo, você vai reparar no TCP/IP algumas leves diferenças quando você utiliza o sistema operacional Windows e quando você utiliza o sistema operacional Linux. Né? Como o TCP/IP ele usa o esquema de endereçamento IP, que é um endereço hierarquizado, logo ele dá suporte ao esquema de roteamento da internet, que é baseado em partes de rede, parte de host. Nós vamos falar sobre isso com mais detalhes no futuro. Né? Um tipo de protocolo que não dê suporte a roteamento, obviamente é um protocolo que não tem escalabilidade para redes de grande distância. Né? Como, por exemplo, o extinto NetBEUI da Microsoft, que era um protocolo plano e não hierarquizado, que não dava suporte ao roteamento. Com isso, todos os fabricantes de sistemas operacionais acabaram adotando o TCP/IP e transformaram ele em um protocolo universal, possibilitando que todos os sistemas possam se comunicar entre si sem dificuldade. Pessoal, olha só, o sucesso do TCP/IP, obviamente, ele é assegurado, né? De tal forma que hoje nós já vemos o advento do IPv6 como uma grande realidade. Pelo menos aqui no Brasil, os provedores eles já disponibilizam o endereçamento IPv6 para os seus clientes. E o IPv6 nada mais é do que o esquema de endereçamento e o novo protocolo de IP da internet. O IPv6 ele foi totalmente remodelado para as novas aplicações do futuro. E só para que você tenha uma ideia,
uma noção, o IPv6 ele foi projetado pensando em um tempo onde nós vamos estabelecer uma comunicação interplanetária entre a Terra e qualquer outro planeta que seja tripulado. O IPv6 ele foi projetado para esse tipo de projeção. Isso aí é uma coisa de fato bem interessante, né? São alguns octilhões de endereçamentos que podem ser usados, fora que você tem também uma remodelagem total do cabeçalho do IPv6, né? Mas nós vamos falar sobre o IPv6 em mais detalhes nas aulas posteriores. Então vamos avançar. É importante salientar que ao estudarmos redes de computadores, os modelos OSI e TCP/IP são apresentados ao estudante de maneira semelhante e, de fato, são semelhantes, porém os dois têm papéis diferentes. O modelo OSI é utilizado e estudado com objetivos didáticos de aprendizado e não se configura como um padrão prático, né? Eu já falei sobre isso. O modelo OSI ele é uma referência para a organização, resolução de problemas e teoria para estudantes, não representando os protocolos e a organização dos sistemas de rede atuais. Já o TCP/IP ele é o reflexo do padrão e organização dos protocolos e sistemas utilizados em redes TCP/IP, o mais usado em redes locais e na internet. Então, pessoal, o TCP/IP, como já foi falado, não é um modelo fechado, ele é um modelo de arquitetura aberta, né? E basicamente ele é o esquema de endereçamento e toda a estrutura de funcionamento e comunicação de rede hoje é basicamente baseada no TCP/IP. A pilha TCP/IP tem como principal função o transporte dos dados desde a origem até o destino, é o que a gente chama de comunicação fim a fim. O protocolo TCP/IP dá suporte a vários protocolos da camada de enlace e da camada física, ou seja, você pode usar qualquer tipo de tecnologia com o TCP/IP. Com isso, ele permite a interconexão entre as mais variadas tecnologias de rede, o que o modelo OSI não conseguiu. Então, perceba que o TCP/IP ele é um protocolo muito mais flexível com relação aos tipos de tecnologia existentes hoje no mercado. Então, você tem, por exemplo, a tecnologia Ethernet, que é o padrão de tecnologia para redes locais, mas quando se trata de WAN, existem inúmeras tecnologias, né? Nós podemos falar, por exemplo, a DSL, toda a família XDSL, nós temos Frame Relay, a própria Metro Ethernet, inúmeras tecnologias que funcionam tranquilamente com o TCP/IP, pois ele é um protocolo bem flexível, né? Na interação com essas tecnologias. O modelo OSI, nesse aspecto, ele era mais rígido e provavelmente esse foi um dos aspectos que fizeram com que o modelo OSI acabasse não sendo aplicado na prática. Por isso, e por ser o padrão da internet, o TCP/IP passou a ser a pilha de protocolos mais usada no mundo. O modelo OSI, então, acabou servindo apenas como um modelo na construção dos outros modelos, como, por exemplo, nós podemos verificar aí. Como modelo OSI, o modelo TCP/IP é um conjunto de camadas, onde cada camada realiza uma tarefa específica na comunicação da rede. O TCP/IP o modelo TCP/IP é simplesmente teórico, obviamente é uma abstração, seguindo a mesma linha de raciocínio do modelo OSI. Essas camadas não existem fisicamente e nem realizam qualquer função, é apenas uma forma didática de explicar, né, e categorizar os protocolos do TCP/IP. As implementações de protocolo, que são uma combinação de software e hardware, é que na realidade executam funções associadas às camadas que nós vamos estudar. Então, basicamente, o TCP/IP ele é diferente do modelo OSI já no número de camadas, né? O número de camadas do modelo OSI equivale a 7 e já no TCP/IP nós temos um esquema de 4 camadas. Nós temos a camada de aplicação, que é onde existem os aplicativos da rede. Nós temos a camada de transporte, que é diretamente relacionada à camada de transporte do modelo OSI. E aqui nós temos dois protocolos, o TCP, que faz o transporte confiável, e o UDP, que faz o transporte não confiável. Nós temos a camada de internet, que é responsável pelo endereçamento, pelo roteamento e seleção de melhor caminho, e a camada de acesso ao meio, né, que é responsável por definir os mecanismos de acesso ao meio físico da sua rede. Então, essas são as 4 camadas do modelo OSI, e você consegue reparar aqui, né, nesse slide,
alguns exemplos de protocolos que estão contidos na sua respectiva camada. Nós vamos estudar, vamos falar sobre esses protocolos. Então, na camada de aplicação eu tenho aqui Telnet, FTP, TFTP, SNMP e vários outros protocolos. Muitos desses protocolos provavelmente você está bem familiarizado. Na camada de transporte nós temos o protocolo TCP e UDP. Na camada de internet, protocolo IC, IP, ICMP, IGMP, o ARP e o RARP, que na verdade não são dois protocolos, é um protocolo só. E na camada de interface com a rede nós temos as tecnologias de Ethernet, como por exemplo Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI e por aí vai. Bom, no mundo TCP/IP o datagrama é montado e desmontado da origem até o destino. Ou seja, são anexadas informações que nós já sabemos se tratarem dos headers ou cabeçalhos. A inserção desses bits no TCP/IP é chamada de multiplexação e a remoção é chamada de demultiplexação. Pessoal, se você for verificar a aula anterior, você vai ver que esse processo de adição no modelo OSI, né, é chamado de encapsulamento. Aqui no TCP/IP nós usamos um outro termo, nós usamos o termo multiplexação, e é o processo de remoção dos cabeçalhos. Lá no modelo OSI a gente chama de desencapsulamento, e aqui nós chamamos de demultiplexação, mas na prática trata-se da mesma coisa. Então, basicamente aquele mesmo processo que nós já havíamos falado anteriormente. No modelo OSI eu tenho 7 camadas, no TCP/IP eu tenho apenas 4. Então, eu tenho o header de transporte, o cabeçalho de transporte. Nós temos aqui o header de internet. Nós temos aqui o header da camada de interface com a rede, ou seja, o processo de multiplexação na origem e o processo de demultiplexação no destino. A explicação didática é a mesma, apenas com algumas leves diferenças, como, por exemplo, a quantidade de camadas e o nome, que é a designação da adição dos cabeçalhos, né, pessoal? Fora isso, não tem nenhuma diferença, não. E para terminar, eu quero fazer com vocês aqui estabelecer uma comparação entre 3 esquemas de endereçamento. O esquema de protocolos NetWare da Novell, que hoje com certeza já praticamente está defasado. O modelo OSI, que não chegou a ser usado na prática, é apenas teórico. E o TCP/IP, que hoje com certeza é o protocolo mais usado no mundo. Então, você repara que a camada de aplicação do TCP/IP ela está diretamente relacionada à aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI. Então, o que o TCP/IP fez? Ele pegou essas 3 camadas aqui do modelo OSI e simplificou, dando as 3 funções simplesmente a uma única camada aqui na camada de aplicação. A camada de transporte é diretamente relacionada. Você repara que aqui a camada de transporte no NetWare foi compactada junto com a camada de rede. A camada de internet do TCP/IP está diretamente relacionada à camada de rede do modelo OSI. E a camada de enlace e a camada física do modelo OSI, elas foram mais uma vez compactadas por uma única camada aqui no TCP/IP. Então, no TCP eu tenho apenas uma camada que faz a função das 2 camadas do modelo OSI. Muito bem. Pessoal, pelo menos essa equivalência aqui entre o TCP/IP e o modelo OSI é importante que você saiba identificar, pois esse tipo de interação pode ser cobrada na prova e, inclusive, pode ser cobrada na prova da CISCO também. Tá legal? Bom, nós vamos encerrar aqui mais uma aula e até a próxima.